sobre o trabalho psicológico. Item estudante. Mestre, gostaria que nos falasse algo sobre os problemas. Como se formam os problemas e como se destroem? Que posição psicológica devem adotar os gnósticos diante deles? Item mestre. Com o maior prazer daremos resposta à tua pergunta, meu estimado FVU. Obviamente, o problema, entendo, não é mais que uma forma mental com dois polos, positivo e negativo. Tal forma existe porque a mente a sustenta, e deixa de existir quando a mente deixa de sustentá-la. Nós não devemos tratar de resolver problemas. Precisamos dissolvê-los. Um problema se dissolve quando se esquece. O fato é o fato, o problema é algo diferente. Não há que confundir o fato com o problema. Desafortunadamente, as pessoas, devido ao temor, que é o pior inimigo da humanidade, não abandonam o problema. Se as pessoas não tivessem temor, deixariam de sustentar com a mente esse problema, esquecê-lo-iam. Obviamente, a sucessão de eventos e instantes mecânicos continuaria e algum desfecho teriam, mas o problema deixaria de existir. Que se precisa certo valor, é certo. Mas, não, um problema? Se analisamos bem todo o processo de constituição dos problemas, temos o seguinte: a causa causorum de tal ou qual problema existe na identificação, quando alguém se identifica com este ou aquele, com tal ou qual evento, com tal ou qual sucesso ou acontecimento, então, vem o problema. E esse combate de antíteses do problema. Obviamente, o resultado é a preocupação. Se analisamos a preocupação, em si mesma, veremos que é eminentemente destrutiva. O centro emocional alterado põe a trabalhar de forma desordenada o centro intelectual, e também excita, de forma inarmônica, as atividades do centro motor. Se observamos uma pessoa preocupada, veremos no entrecenho, no movimento de suas mãos, etc., a péssima atividade do centro motor, obviamente este marcha de forma desordenada. E na mente, não há dúvida de que há um combate de antíteses pavoroso. Poderia dizer-se, de uma preocupação ocasionada por um problema, que é um verdadeiro caos dentro de nós mesmos, não tem ordem, não leva uma direção definida. Os três centros, pois, estão ativos diante da preocupação: o emocional, o intelectual e o motor. Indiscutivelmente, o desgaste psíquico ocasionado pela preocupação costuma ser pavoroso. Preocupações exageradas trazem úlceras ao estômago, danos ao cérebro, etc., etc., etc. As pessoas demasiado preocupadas, por comum, têm péssima digestão. Alterase o funcionalismo digestivo, porque a preocupação arruína todo o fundo vital do organismo e altera todo o organismo humano. O interessante é aprender a eliminar as preocupações. Quando se consegue submeter a esse par de elefantes que temos em nosso organismo, que são o centro intelectual e o centro motor, obviamente a batalha está ganha. Porque este par de elefantes pode submeter o centro emocional, e nesse caso, a preocupação se desintegra. De modo que, quando estamos muito preocupados, obviamente, nos esquecemos de nós mesmos, de nosso próprio ser interno. Durante a preocupação nos identificamos com o problema, não se tem tempo para pensar em outra coisa que não seja o problema, essa horrível preocupação. Quem quiser eliminar as preocupações deve, antes de tudo, estar nesse estado psicológico que se chama a íntima recordação de si mesmo. Quando alguém se recorda de si mesmo profundamente, então, em todo caso, cessa a corrente desordenada dos pensamentos e dos desejos e emoções, isso é óbvio. Mas creio que todos, ou muitos dos irmãos gnósticos que escutem esta cassete, gostariam assim, de uma técnica para acabar com alguma violenta preocupação, e nós, com o maior prazer vamos proporcioná-la nesta cassete. Dizia que submetendo esse par de elefantes, que são o centro intelectual e motor, podemos, por meio deles, controlar o centro emocional. Claro, precisase de uma técnica, repito, e com o maior prazer vamos dá-la. Para normalizar o centro motor, convém relaxar completamente o corpo. Começar por relaxar os nódulos do cérebro, os músculos da face, dos olhos, as comissuras dos lábios, o pescoço, os braços, as mãos, o tronco, o estômago, as pernas, os pés, e respirar profunda e profundamente.
A asana aconselhável, ou a postura aconselhável para este relaxamento, é deitar-se em seu leito ou sentar-se numa confortável poltrona. Com o corpo relaxado, respirando de forma rítmica e profunda, fica controlado o centro motor. Quanto ao centro intelectual, propriamente dito, temos que não fazer caso ao processo de raciocínio e de antíteses, se nos lembramos de nosso próprio ser e nos concentramos em nosso Deus interno. Obviamente nos esquecemos de todos esses processos intelectuais. Fica a mente em silêncio. E já submetidos este par de elefantes, que são o centro motor e o centro intelectual, então, mediante os mesmos podemos submeter o centro emocional. É claro, uma mente serena, passiva e um corpo relaxado, de fato, são decisivos para que influam no centro emocional. Este cessa seus movimentos desordenados, isto é, se aquietam as emoções, ficam em suspenso e a preocupação passa. Pensemos no que é o centro intelectual quieto e em silêncio, no que é o centro emocional quieto e em silêncio, no que é o corpo físico completamente relaxado. Então, em suspenso a preocupação deixou de existir. Então, nesses instantes, o problema foi esquecido. E problema esquecido é problema dissolvido. Advenha a paz. Depois desta prática o vemos diferente. Se olharmos o evento aquele que proporcionou a preocupação, que deu origem ao problema, já não o vemos como o estávamos vendo antes da prática, podemos observá-lo de forma distinta, diferente. Deixou de existir o problema, acabou-se a preocupação. Embora possa, já não nos importa, o medo ficou também cancelado. Assim pois, isto é o que convém saber em relação com os problemas e as preocupações. Até aqui minha resposta. Item estudante. Mestre, gostaria de perguntar agora, quais são os 3 passos, dos quais o Senhor tem falado, para a destruição dos eus? E também, que nos esclareça algo sobre como se disfarçam os eus, para tornarem-se mais dificilmente identificáveis e portanto mais difíceis de destruir. Item mestre. Com o maior prazer vou dar resposta a nosso irmão V, sobre este assunto dos eus. Certamente, precisamos nos auto-observar para conhecermos-nos. No princípio, nossos estudantes gnósticos não sabem, certamente, o que é o que devem observar. Quando se começa a auto-observação tudo resulta caótico, não se tem ainda a prática, nossa psique nos parece confusa. Conforme vamos desenvolvendo o sentido da auto-observação através do vivo exercício prático, começamos também a perceber, vagamente, algo de nós mesmos que antes não conhecíamos. Possivelmente descobramos que temos um defeito que antes nunca suspeitávamos, talvez uma má vontade para com alguém, também um desejo inferior ou uma emoção negativa, ou qualquer outro defeito psicológico. Quando realmente já se descobriu, ainda que vagamente, algo do qual antes não se havia dado conta, então, inquestionavelmente, se centraliza, pois, sabe sobre o que trabalhar, e surge com notoriedade o propósito de trabalhar. Como poderia surgir tal propósito se não houvesse algo sobre o que trabalhar? Só sabendo sobre o que devemos trabalhar, pode nascer em nós o incentivo, isto é, o propósito do trabalhar. O curioso é que vem ao ver-nos, ao descobrir esse defeito, a compreender também que, escravos de tal ou qual erro. O trabalho subsequente consistirá em separar esse erro de nossa própria psique, agora, separá-lo é o fundamental. Isto de separá-lo implica um novo passo, e possivelmente até um tremendo superesforço. Quando se avança no trabalho pode desintegrar esse erro, até torná-lo pó. É claro que se necessitará, pois, de uma força superior à mente, capaz de desintegrar o erro que descobrimos. Existe tal força, é a serpente ígnea de nossos mágicos poderes, a Kundalini, esse fogo serpentino, anular que se desenvolve no corpo do asceta e que citam tantos sábios orientais. Tal fogo superastral ou fogo solar, convenientemente dirigido contra o eu psicológico que personifica o erro, descoberto por meio da auto-observação, vem naturalmente a desintegrá-lo, a pulverizá-lo, para libertar a essência. Agora bem, nesta questão do autodescobrimento, precisamos ser didáticos, precisamos observar cuidadosamente o comportamento do erro, ou melhor diríamos, do eu psicológico que personifica o defeito, em cada um desses 3 centros chamados, intelectual, emocional e motor. Qualquer defeito está personificado por algum eu psicológico. Há uma devida forma como se expressa no centro intelectivo, outra,
um modo como se comporta no centro emocional, situado no coração, e outra maneira como se comporta nos centros motor, instintivo e sexual. Essas três formas de comportamento de um eu, bem vale a pena que as observemos cuidadosamente. Porque observando-as, poderemos descobrir esse erro que devemos eliminar, esse eu que queremos erradicar de nossa natureza psíquica. Assim, pois, quando se me perguntam sobre os três passos que há que dar, refiro-me, exclusivamente, à observação minuciosa de tal ou qual eu psicológico nos três centros, intelectual, emocional e motor instintivo sexual. Vejam que os centros, motor, instintivo e sexual, os resumo como se fossem porque são três centros inferiores que se coordenam para formar, digamos, uma espécie de personalidade. Por isso em cada pessoa há três personalidades muito marcadas, a intelectual, a emocional e a instintiva motor sexual. São três personalidades, estudar como se comporta o eu no intelectual, como se comporta no emocional, é fundamental, e como se comporta nos diferentes centros motor, instintivo e sexual, é extraordinário. Agora, ao nos auto-observarmos, o fazemos com o evidente anelo de nos autodescobrir, de nos autoconhecer. Como poderia surgir, verdadeiramente, o propósito de trabalhar sobre si mesmo, se não se autoconhece, se não se autodescobre? Há que saber que não nos conhecemos a nós mesmos. Porque uma coisa são as ideias, os conceitos que se tenha sobre si mesmo, e outra coisa é o que se é. Estou certo que os que estão escutando esta cassete não se conhecem. Têm sobre si mesmos ideias equivocadas. Se se auto-observassem, descobririam dentro de si mesmos elementos psicológicos insuspeitados. É, pois, importante, a autoexploração através da auto-observação. Naturalmente que se precisa o propósito de trabalhar sobre si mesmo, se quer uma mudança radical interior profunda. Mas tal propósito não poderia sair do nada. Inquestionavelmente, esse propósito do trabalho só poderia originar-se da auto-observação, que nos dá por sua vez o autoconhecimento. Quando se descobre mediante a auto-observação a existência de tal ou qual elemento indesejável, surge, em si mesmo, a decisão de um propósito, é claro que sim. Surge em si o propósito de erradicar esse elemento, e é natural que se persevere no propósito, pois, advém o triunfo. É necessário que os que escutam esta cassete se proponham de verdade a trabalhar de acordo com as indicações que aqui damos. Há, naturalmente, alguns que fazem propósitos na vida. Alguém pode ter o propósito de ter uma profissão, formar-se para viver uma vida em boas condições econômicas. Outro pode ter um propósito incipiente, qual é o de conservar sua posição, seu capital, etc., etc. Mas também é verdade que se não tem um propósito na vida, seria como um barco sem vela e sem motor, ou sem leme, estaria condenado ao naufrágio. Naturalmente que estes propósitos da horizontal da vida são muito distintos aos propósitos da vertical, isso é claro. O propósito, por exemplo, de trabalhar sobre si mesmo, pode estar em conflito com os propósitos da vida, tal como se processa na linha horizontal da existência, os propósitos da vertical não têm nenhuma significação na linha horizontal da existência. Quando se tem o propósito de trabalhar sobre si mesmo, se outro conhece nosso propósito, não lhe encontrará sentido nisso. Há coisas, por exemplo, na vida prática, que são corretas, e no entanto, vertical da existência não estão tão corretas. Quem se propõe a trabalhar sobre si mesmo, inquestionavelmente, tem outras leis, fica submetido a outras leis. Mas não são umas leis que o prejudiquem, ao contrário, são leis que o beneficiam e que a longo prazo lhe permitem eliminar de nossa natureza íntimos elementos psicológicos indesejáveis é o melhor, e só assim se consegue o verdadeiro despertar, que é o objetivo de todos nossos trabalhos esotéricos. Até aqui vai, pois, a resposta, com respeito aos três passos de que nos falou nosso irmão V. Item estudante. A forma como se disfarçam nossos eus para tornarem-se mais difícil sua identificação e, portanto, sua destruição? Item mestre. Certamente, entre o incenso da oração também se esconde o delito. Entre o perfume dos templos escondese o delito vestese de santo, de mártir, de apóstolo, etc., etc., etc. O delito busca inúmeras justificativas.
o delito escapa, gosta de evasivas, etc. Por exemplo, a gente que diz que ama a beleza. Homens que creem que não têm feito nada mal, lhes pareceu muito simples, inclusive a irmãos gnósticos, esoteristas, que consideram simplesmente amam a beleza e se justificam de 50.000 maneiras. Mas se vissem o que está acontecendo nos processos inconscientes, subjetivos, se autoexplorassem intimamente, descobririam a tremenda luxúria de seu interior. Obviamente, em instantes em que lançavam o piropo à moça que passava, eus submersos no infraconsciente, infra-humanos, copulavam com os interiores submersos da dama que passava, aí fornicam. Isto que te estou dizendo, sobre as damas, também se pode aplicar aos cavalheiros. Mulheres há que em ocasiões veem um jovem e o olham, e lhes parece bonito, e consideram que não tem feito nada mal, mas em seu interior houve fornicação. Assim, pois, que a fornicação se reveste de muitas formas, e a fornicação se disfarça também com a roupagem da beleza. A ira costuma vestir-se com a toga do juiz. Os ciúmes são multifacetados, existem os ciúmes religiosos. Um sacerdote vê com horror que se lhe vão para outra seita, ou um gnóstico se enoja porque outro irmão do Lumisial passou-se para outro santuário. E os ciúmes religiosos, um homem ciumento cuida muito de sua mulher, considera que está rodeado de perigos, com 7 cadeados. Mas no fundo são puros ciúmes. Assim, pois, o delito se disfarça de muitas maneiras. Em certa ocasião o mestre Moria me dizia, unir-se com o íntimo é algo muito difícil, de duas pessoas que tentam unir-se com o íntimo, tão somente uma o consegue. Porque, como disse o poeta, entre as cadências do verso, também se esconde o delito. Muitos são os que se justificam para não fazer obras de caridade, muitas são as evasivas. Conheci alguém que depois de um ataque de ira exclamava, não, eu não tenho ira, não foi ira o que senti, era que estava demasiado nervoso, ofuscado, mas isso não foi ira. Há outros que não têm nenhum inconveniente em dizer, não, sou um cumpridor de meus deveres, vê-lo por minha casa, por meu lar, por meus filhos, etc., etc., etc. E logo, o contrário, por tal ou qual motivo, trovejam e relampejam, negam o pão aos filhos e à mulher. Conhecemos o caso de um sujeito 20, cujo nome não menciono, ele dizia que queria chegar ao Pai. Praticava diversos exercícios esotéricos, tremendamente místico, no entanto, trovejava e relampejava em sua casa, era um ogro, mas ele presumia de virtuoso, de santo. Mas um dia desses tantos, a pobre mulher perdeu seu pai terreno. Este deixou um legado para a mesma, uma fazenda muito bonita em determinado lugar do México. E depois que o ogro se inteirou dessa herança, ordenou à mulher que lhe entregasse de forma total todos seus bens. A infeliz mulher lhe ofereceu alguma quantidade de dinheiro, mas ele protestou iracundo, dizendo, tudo ou nada. Como a mulher temia que mais tarde ficasse abandonada pelo ogro, resolveu não entregar-lhe nada, bem fez, dizemos nós. Irado o ogro, pediu-lhe o divórcio. A pobre não queria de modo algum tal divórcio, pois amava seus filhos, e de nenhuma maneira desejava que estes permanecessem sem pai, mas o ogro, iracundo, não aceitou o trato, e a infeliz viu-se obrigada a assinar carta de divórcio. Quando visitei o ogro, o encontrei submerso em mística oração, falava-me de que queria chegar a seu pai, de que queria autorrealizar-se, etc., etc., etc. Era vegetariano insuportável, em 100%, considerava-se um santo, lavava as mãos, se cria perfeito. Não é demais concluir esta narração dizendo que tive de cortar esta amizade. Vi que resultava inútil tratar de levá-lo pela senda da retidão. É claro que, para poder pisar a senda que o há de conduzir à transformação íntima do ser, precisa-se, antes de tudo, ser alguém um bom amo de casa, cumprir com seus deveres, para com a esposa, para com os filhos, para com os seus. Se não se é um bom amo de casa, não pode, de forma alguma, dedicar-se de verdade a um trabalho esotérico superlativo do ser. Tenho conhecido muitos que desejavam pisar a senda e que criam que iam muito bem, mas, sua vida doméstica, inquestionavelmente, resultava desastrosa, desordenada. É claro que essa classe de gente fracassa. O trabalho esotérico sobre si mesmo requer ser, como já disse, antes de tudo,
um bom dono de casa. Segundo, ser alguém uma pessoa decente, culta, não um lunático, não um palhaço. Precisase que haja em si, que existe em si um verdadeiro equilíbrio social e econômico. Só assim, verdadeiramente, se está preparado para o trabalho sobre si mesmo. Mas o delito gosta de disfarçar-se com muitas roupagens. Há maus filhos do mundo que estão trabalhando sobre si mesmos, querendo chegar à autorrealização do ser. Há mais esposas que estão trabalhando sobre si mesmas e que querem a liberação. Há maus maridos que se creem perfeitos, mas que são monstruosos, e no entanto, estão trabalhando sobre si mesmos, propõem-se a chegar à liberação e anelam. Toda essa classe de gente assim, fracassa. De nada serve que nos disfarcemos, porque o fracasso é fracasso. Assim, pois, que bem vale a pena refletir um pouco em todas estas questões. Se alguém é um bom dono de casa, um bom filho, um bom irmão, um bom pai, uma boa mãe, um bom cidadão, se é uma pessoa decente, se é uma pessoa que não é lunática, que não é palhaço, está preparada, pois, para o trabalho interior sobre si mesma. Até aqui, pois, minha resposta. Item estudante. Nos fale algo sobre os estados de consciência e do comportamento psicológico que deve ter uma pessoa diante de cada um dos eventos. Item mestre. Bom, a maior parte da gente, quando nos narra a história de sua vida de forma gratuita, só conta eventos, isto é, sucessos, e creem que sua narração é plena, completa, o que é falso. Esqueceram, tais pessoas, os estados de consciência correspondentes aos diversos sucessos de sua própria existência. Não há dúvida de que todo evento vai acompanhado de um estado de consciência. Há tantos estados de consciência quantos eventos há, isso é óbvio. Mas, muitas vezes acontece que não nos encontramos no estado de consciência apropriado para tal ou qual situação, e o resultado costuma ser o fracasso. Poderia dizer-se que esses acontecimentos que toda a vida temos estado aguardando, o dia que verdadeiramente acontecem, então, não sabemos apreciá-los, por não nos encontrarmos no estado interior apropriado. O 13 de dezembro deste ano de 1974, celebramos aqui no México a conclusão dos estudos 1974. A festa esteve alegre, amenizada por um conjunto musical, todos os irmãos felizes. No entanto, pude apreciar uma dama que não se encontrava no estado interior apropriado. Esta dama começou queixando-se da música, dos sons estridentes, que ia ficar louca com esses ruídos, que me pediria permissão para retirar-se, etc., etc., etc. Logo, alegou alguma razão de tipo espiritual, de forma enfática, sublinhou, pensava que este festival era assim, com uma meditação muito profunda, porque me tem falado muito, que o senhor dá aulas de meditação na terceira câmara. Disse, temos estado meditando durante todo o ano, minha estimável irmã, e hoje, somente tiramos uma mínima quantidade de tempo para concluir os estudos do presente ano de nossa instituição. Indubitavelmente, os irmãos todos, celebramos, por tal motivo, uma festa. Creio que com este festival damos por terminados os estudos do presente ano escolar. Nada pareceu ter entendido. Quando prosseguiu com seu estado de nervosismo pela música que soava alegre na sala, limitei-me a dizer-lhe duas palavras: paciência e serenidade. A dama entendeu algo, mas afinal, não pudemos evitar que se retirasse. Como veem, pois, meus estimados irmãos que escutam esta gravação, aquela dama não se encontrava no estado interior apropriado. Isto é, não soube, realmente, apreciar aquele evento maravilhoso. Se analisamos um pouco mais a fundo esta questão dos estados interiores, vemos que são básicos, indispensáveis, quando não se quer ser vítima das circunstâncias. Mas as pessoas são vítimas das calamidades das circunstâncias. Ninguém sabe originar circunstâncias novas. Mas se aprende a manejar seus estados interiores, não se converte em vítima das circunstâncias. Se aprende a manejar seus estados interiores, pode originar novas circunstâncias. Vejamos isto. Suponhamos que um insultador 20 nos fere com a palavra. Se reagimos violentamente, iremos parar na cadeia ou no cemitério, ou pelo menos numa clínica. Cito exemplos concretos para tornar mais inteligível esta gravação. Há uns 20 anos, certo vizinho propôs-se a insultar-me. Ainda eu, jamais, mas afirmava de forma enfática que lançavam pedras à sua casa.
Se isso é assim, nada pude evidenciar jamais, se não é assim, lá ele com suas iras. O caso foi que aquele homem trovejava e relampejava, me desafiava à luta, e enquanto ele vociferava à porta da minha casa, eu fazia ressoar, no interior da mesma, alguma música deliciosa, talvez de Beethoven, talvez de Mozart, mas, também alguma dessas músicas populares do mundo árabe. Qualquer desses tantos dias, na rua tive de encontrá-lo, e propôs-se agredir-me, mas eu permaneci impassível e sereno, e continuei meu caminho. Depois de tudo, recebi ordens superiores para sair daquele lugar, e decidi estabelecer-me na cidade capital do México. Inquestionavelmente, se houvesse procedido violentamente, se não houvesse tido o estado interior de consciência apropriado, tudo se teria solucionado violentamente, e o resultado teria sido claro, um fracasso rotundo, não somente para mim, mas por esta grande causa pela qual todos estamos lutando. Não fui, pois, vítima das circunstâncias. Hoje em dia, o movimento gnóstico mexicano marcha para o triunfo que lhe aguarda. O movimento internacional é poderoso, graças a que não caí vítima das circunstâncias. Muitas vezes um estado interior inapropriado pode fazer de uma pulga um cavalo, e não há dúvida de que pode ir parar na cadeia pela reação violenta. Se alguém nos ofende, por exemplo, e reagimos com força, podemos matar e iremos como homicidas à cadeia, e desgraçamos a totalidade de nossa existência. Mas quando já não, quando se aprende a usar, digamos, o bilhete apropriado para cada sucesso, indubitavelmente, não é vítima das circunstâncias. Ainda mais, quem aprende a manejar voluntariamente seus estados interiores, pode modificar as circunstâncias, fazer de circunstâncias desastrosas algo muito bom. Devese aprender, ou melhor diríamos, a tirar o melhor proveito das adversidades. Não devemos esquecer que das piores adversidades nos oferecem sempre as melhores oportunidades. Isto é, precisase ter o estado interior apropriado, se é que se quer realizar semelhantes maravilhas, isso é óbvio. Continuemos adiante, nós, com estas disquisições. Devemos dar-nos conta cabal de que há dificuldades na vida que são desastrosas, mas que mediante um estado interior apropriado podemos modificá-las, completamente, a nosso favor. Em certa ocasião, alguém queria assassinar uma pessoa que havia na casa. Veio buscá-lo com o ânimo de dar-lhe tiros. Eu senti, interiormente, o perigo que tal pessoa corria, e quando perguntou o possível assassino por esta pessoa, limitei-me a fazê-lo entrar e ofereci-lhe cadeira, e logo, ambos, o procurado e o procurador, geraram conversa, obviamente eu fui o intermediário. As palavras decentes, etc., foram motivo mais que suficiente, como para que aquele que vinha com o ânimo de assassinar, não assassine, senão que se convertesse num grande amigo. E como se modificam circunstâncias quando se aprende a usar o bilhete apropriado. Temos visto feras ficarem pasmas, quando se tem em uso o estado interior apropriado. Pode-se, mediante o estado de consciência correto, domar verdadeiras feras. Quem é vítima das circunstâncias, inquestionavelmente, não sabe manejar seus estados interiores, e isso é lamentável. Assim, pois que convém pôr muita atenção aos estados de consciência, isso é básico, é fundamental. Desgraçadamente, as pessoas dão mais importância ao evento, que ao estado interior. E digo que a forma como reajamos ante o evento, é mais importante que o evento mesmo. Quando se aprende a reagir sabiamente, ante tal ou qual evento, tornar-se amo de todas as circunstâncias. E como disse, não somente pode modificar circunstâncias, mas por sua vez, pode originar circunstâncias novas, e isso é muito importante. Desgraçadamente as pessoas todas, são vítimas das circunstâncias, e isto, repito, se deve a que não sabem manejar seus estados interiores, reagem ante cada evento com estados interiores impróprios, inapropriados. Item estudante. Mestre, o que tem que ver isto com a expressão o exterior é o interior? Item mestre. Bom, inquestionavelmente, o exterior é uma projeção do interior. Quando se interiormente muda, o exterior muda também. O importante está em que para não, é manejar os estados interiores, a fim de modificar os exteriores. É interessante, pois, ter para cada evento, digamos, o bilhete específico, exato, com segurança ao mundo.
Item estudante da humanidade. Por quê? Item mestre. É claro que o medo é a raiz de muitos problemas. Claramente, podemos dizer o seguinte: as nações, por medo, se armam e vão à guerra. Uma nação teme que as outras nações a invadam e se arma, e vai à guerra, tornamo-nos homicidas por medo. O assassino teme que alguém o mate, e procura sair, primeiro, dando-lhe tiros. Não há dúvida de que aqueles que não têm medo, não precisam de revólver, nem de faca. Por medo, teme a miséria, teme a fome, a nudez, etc., etc. Por medo a mulher se prostitui, teme a vida, medo a miséria, etc., etc. Por medo se mente, por medo o cobiçoso, cobiça, por medo o avaro esconde seu dinheiro, e assim se converte, de fato, num mendigo. Todo ser avaro, não é, acaso, um mendigo? Qual seria o karma para os ávaros? Nascer na miséria na nova existência, em sua futura existência. Por medo, os governos têm cometido as piores injustiças. Por medo, há muitas pessoas justas levadas à cadeia. Por medo, o homem explora o homem, teme a miséria e deseja conseguir dinheiro a qualquer custo, se possui dinheiro.